Neste relatório de inteligência exclusivo, analisamos a Operação Teia de Aranha, ocorrida em 1º de junho de 2025. Vamos entender como as forças ucranianas utilizaram táticas de infiltração profunda e drones camuflados em contêineres civis para atingir as bases russas de Irkutsk e Murmansk, a mais de 4.000 quilômetros da linha de frente. O ataque resultou na destruição de mais de 40 bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22, causando um prejuízo superior a 2 bilhões de dólares. Uma análise detalhada sobre a vulnerabilidade das infraestruturas militares modernas e a evolução da guerra de drones. Entenda o impacto psicológico e estratégico que redefine a segurança continental russa e o futuro do conflito. Operações táticas e inteligência. O cenário global observava estático, enquanto o calendário virava para o meio do ano, marcando o 3º ciclo contínuo de um conflito que redefinia as doutrinas militares modernas. No entanto, nas primeiras horas daquela manhã de domingo, a calmaria aparente nas estepes russas foi quebrada não por artilharia pesada nas trincheiras de fronteira, mas pelo zumbido coordenado de uma nova era de guerra assimétrica. A Ucrânia ativou o protocolo conhecido como Operação Teia de Aranha. Não foi um ataque isolado, foi uma sinfonia de destruição calculada, uma demonstração de alcance que ignorou as limitações geográficas tradicionais para golpear o coração logístico e estratégico do adversário. A operação envolveu o lançamento simultâneo de mais de uma centena de drones, uma nuvem mecânica enviada para caçar gigantes de duralumínio adormecidos em suas bases. O que torna este evento um estudo de caso fundamental para os analistas de campo não é apenas o volume de fogo, mas a audácia logística empregada. Estamos falando de vetores de ataque que penetraram profundamente o espaço aéreo russo, atingindo alvos situados a distâncias que até então eram consideradas refúgios seguros, blindados pela vastidão do território continental. A geografia da guerra foi subitamente comprimida. As bases atingidas não estavam nas margens de Donbass. Elas estavam em Irkutsk, na Sibéria, e na região de Murmansk, no Círculo Polar Ártico. Para compreender a magnitude disto, é necessário olhar para o mapa com a frieza de um estrategista. Estamos falando de operações ofensivas realizadas a mais de 4.000 quilômetros das linhas de frente convencionais. A Sibéria, com suas florestas densas e isolamento industrial, e Murmansk, a sentinela do norte, acordaram sob o fogo de precisão ucraniano. A metodologia utilizada revela uma sofisticação que transcende a tecnologia puramente militar e adentra o campo da espionagem e das operações especiais de infiltração. Os relatórios de inteligência indicam que estes drones não voaram toda a distância a partir de Kiev. A tática foi a do cavalo de Troia moderno. As aeronaves não tripuladas foram transportadas por via terrestre, ocultas dentro de contêineres de transporte padrão, movendo-se anonimamente através da vasta rede rodoviária, camufladas no fluxo logístico civil, invisíveis aos satélites e radares que buscam mísseis balísticos, mas ignoram caminhões de carga. Esta tática de dispersão e lançamento próximo, ou lançamento de ponto intermediário, permitiu contornar as defesas aéreas de camadas externas, entregando a carga letal a partir de distâncias inesperadas. O alvo desta operação não era a infantaria, mas a capacidade de projeção de poder estratégico da Rússia. O inventário de danos confirma a destruição ou avaria severa de mais de 40 aeronaves militares. Entre os destroços fumegantes identificados nas imagens de satélite e corroborados por fontes como a CNN Brasil e o portal Terra, encontravam-se bombardeiros estratégicos Tu-95 e Tu-22. Não são aeronaves comuns, são os vetores primários utilizados pela Federação Russa para o lançamento de mísseis de cruzeiro contra a infraestrutura ucraniana. O Tu-95, com hélices contrarrotativas e capacidade nuclear, e o Tu-22, o bombardeiro supersônico de longo alcance, representam bilhões de dólares em investimento e décadas de engenharia aeroespacial. A perda de 40 unidades destas plataformas em um único dia não é apenas um revés tático. É um golpe estrutural na capacidade da Força Aérea Russa de manter sua campanha de bombardeios de longo alcance. O custo financeiro direto desta operação é estimado em mais de 2 bilhões de dólares americanos.
Mas o custo operacional e psicológico supera em muito o valor monetário. Cada aeronave destruída representa uma lacuna na defesa aérea que não pode ser preenchida rapidamente, especialmente sob o peso das sanções internacionais que limitam o acesso a componentes de alta tecnologia. A Operação Teia de Aranha expôs uma vulnerabilidade crítica, a incapacidade de defender instalações vitais profundas contra enxames de drones de baixo custo. A tecnologia empregada, baseada em drones FPV, visão em primeira pessoa, adaptados para cargas úteis ampliadas com alcance estendido, demonstra a eficácia brutal da relação custo-benefício na guerra moderna. Um drone que custa alguns milhares de dólares foi capaz de neutralizar ativos que custam centenas de milhões. Especialistas militares, ouvidos pela BBC Brasil, classificaram este evento de 1º de junho de 2025 como um momento de virada. A percepção de segurança interna na Rússia foi irrevocavelmente alterada. Não existem mais santuários intocáveis. A retórica oficial do Ministério da Defesa da Rússia seguiu o padrão esperado de controle de danos. Em comunicados oficiais, Moscou confirmou a ocorrência de ataques coordenados em múltiplas regiões do vasto território, porém, manteve a narrativa de que a maioria dos vetores ofensivos foi repelida pelas defesas antiaéreas, alegando que os danos foram limitados a áreas específicas e não críticas. Mas essa versão contrasta com as evidências visuais e os relatórios independentes que sugerem uma devastação muito mais ampla nos pátios de estacionamento das bases aéreas de Irkutsk e arredores. A Operação Teia de Aranha se destaca como um dos movimentos mais audaciosos da Ucrânia no 3º ano do conflito. Ela sinaliza uma evolução na estratégia de Kiev, deixar de apenas reagir na linha de contato para levar a guerra, de forma cirúrgica e devastadora, para o território profundo do oponente. A utilização de drones escondidos em contêineres, transformando caminhões civis em plataformas de lançamento móveis, reescreve os manuais de segurança de instalações militares. A vigilância agora não pode se limitar ao céu. Ela precisa examinar cada veículo, cada contêiner, cada sombra nas estradas que levam às bases. O impacto ressoa nos corredores do poder e nas salas de guerra. A inteligência venceu a blindagem. A fumaça que subiu de Irkutsk e Murmansk naquele 1º de junho não foi apenas o resultado da combustão de querosene e alumínio. Foi o sinal de que a arquitetura de defesa russa possuía fissuras exploráveis. O prejuízo de 2 bilhões de dólares é apenas um número em uma planilha, mas a destruição da frota de bombardeiros altera a matemática da sobrevivência aérea. A Ucrânia provou que possui o alcance, a inteligência e a vontade de golpear onde dói mais, transformando a geografia russa, ante sua maior aliada defensiva, em um vasto tabuleiro de vulnerabilidades expostas. Se você curte esse tipo de conteúdo, então achou o lugar certo. Inscreva-se no canal para receber muito mais sobre as operações táticas de espionagem mais impressionantes da história. Deixa o like, isso ajuda demais. E comenta aí o que você achou dessa operação. Quero saber sua leitura. Recomendo também um dos vídeos que estão aparecendo na tela agora. Não são histórias de filme de guerra. São operações reais que moldam o mundo real. Câmbio e desligo.